Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, e hoje eu estou aqui para inaugurar a nossa série de dicas imbatíveis para o concurso da ALBA, Assembleia Legislativa da Bahia. Eu já praticamente conheço vocês de outros trabalhos, principalmente do trabalho da Embasa, onde nós tivemos uma aprovação expressiva, grandiosa em todo o estado da Bahia, e agora estou eu aqui de volta. Afinal, esse concurso para técnico legislativo administrativo, 90% do conhecimento específico é comigo aqui na Loja do Concurseiro. Eu estou preparando uma série de questões maravilhosas, mais de 300 questões da Fundação Getúlio Vargas, tá? Que vai ser vendido separadamente, mas nós decidimos que vai fazer parte também do curso online completo. Se você adquirir o curso completo, já vai estar nesse pacote essas mais de 300 questões. Você já me conhece, todas separadas por assunto, todas esquematizadas. Hoje nós vamos começar a nossa série de dicas no YouTube com o tema funções administrativas, tá? Para você que vai fazer a prova para técnico legislativo administrativo, tá? Antes de eu falar da nossa dica, bora aqui falar um pouquinho sobre os principais detalhes do concurso público. Quem vai realizar, quem vai organizar, elaborar as questões da prova é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Para os cargos de técnico legislativo administrativo, temos 35 vagas. Para agente de polícia legislativo, 54 vagas. São esses os dois cargos que a Loja do Concurseiro vai trabalhar. O vencimento inicial é R$ 4.118,67. A taxa de inscrição no concurso é R$ 66,00. Você pode fazer a inscrição, já pode fazer a inscrição, ou seja, de 29 de outubro a 16 de novembro. A prova é dia 16 de dezembro, está muito em cima. Você precisa estudar principalmente em cima de questões de provas anteriores. Você precisa direcionar a sua aprendizagem. Você se inscreve no concurso lá, www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/alba 2018. Mas se você jogar FGV Projetos no Google, você chega facilmente no site para você fazer a sua inscrição, tá certo? E aqui na Loja do Concurseiro, mais na frente eu falo mais, mas nós temos vários cursos, são 7 cursos, mas os mais indicados para você são os completos. Nós temos o curso completo para técnico legislativo administrativo, que está R$ 317,00. Não está escrito aqui, mas eu já estou dizendo para vocês em primeira mão que vai entrar aqui o meu curso de 300 questões da FGV gratuitamente aqui dentro. Ele vai ser vendido também, separado, tá? Em torno de R$ 150, R$ 160,00. Mas ele vai estar aqui para você que adquiriu o curso completo. E aqui, para o cargo de agente de polícia legislativa, esse aqui é o pessoal do direito, já não é a minha área, não é isso? Aqui também vai ter muitas questões da FGV e esse projeto também vai ser maravilhoso, tranquilo? Para adquirir o nosso curso, lojadoconcurseiro.com.br, tá bom? Vamos começar o que interessa, que é a nossa primeira dica imbatível para o concurso da ALBA, tá bom? Esse aqui é a nossa aula sobre funções administrativas. Eu espero que para esse concurso eu tenha a oportunidade de ir a Salvador ministrar aquele aulão que ficou só na vontade na época da prova da Embasa. Foi tanto carinho que a gente recebeu de vocês e a gente acabou não conseguindo ir. Eu espero que a gente consiga. Se você tem a ideia de um auditório que cabe umas 400 pessoas, dá dica aqui no comentário que a gente vai consultar e terá o maior prazer de comparecer para fazer uma revisão só de conhecimentos específicos para o cargo de técnico legislativo administrativo. Tá bom? Então, bem, pessoal, para começar a nossa dica de hoje, eu peguei uma questão de 2018 da FGV. Eu separei já mais de 300 questões para o nosso pacote, quase todas de 2018, tá? Que é para você saber exatamente o que a Fundação Getúlio Vargas está fazendo. Essa aqui caiu na prova do Ministério Público do Estado de Alagoas. E diz assim, ó, em relação às funções da administração ou funções administrativas e as respectivas abrangências, está correto afirmar que as funções administrativas, elas variam de acordo com o nível hierárquico do administrador.
Como assim, professor? A gente vai relembrar que existem 3 níveis hierárquicos. Existe o nível institucional, existe o nível intermediário e existe o nível operacional. Ou como você queira, o nível estratégico, tático e operacional. Será que as funções administrativas variam de acordo com o nível hierárquico? Negativo. Tanto lá na alta cúpula, quanto a gerência, quanto a supervisão, as funções administrativas estão presentes em todos os níveis. Elas variam de acordo com o tipo de organização, se ela é do governo, se ela é sem fins lucrativos, se ela é com fim negativo. As funções administrativas são as mesmas em todos os tipos de organização. Elas variam de acordo com as recompensas. Nada a ver, falou besteira. Variam de acordo com o ambiente de trabalho. Não. Então, o correto é a nossa letra E, que diz que são as mesmas. As funções da administração são as mesmas, independentemente do contexto. Isso é para puxar o assunto e falar para vocês quais são as funções administrativas, o que é o papel do administrador em cada uma delas. Mas já te dou a primeira dica. Independentemente do contexto, independentemente do nível hierárquico, da organização, da recompensa do ambiente de trabalho, as funções administrativas são as mesmas. Hoje é consenso praticamente que as funções administrativas são 4. Planejamento, organização, direção e controle. E você precisa diferenciá-las de maneira bem certinha para não confundir. Então vamos relembrar aqui as funções administrativas e depois eu resolvo mais umas 4 questões, todas da Fundação Getúlio Vargas, para você entender e verificar o aprendizado, tá bom? Então as funções do administrador, ou funções da administração, ou elementos da administração, correspondem aos elementos da administração que Fayol, lá na época da administração clássica, ele definiu como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, mas só que com uma roupagem atualizada, tá bom? Vamos já ver quais são hoje os nomes, mas as funções são as mesmas que aquelas que foram criadas por Henri Fayol. Prever, previsão, é planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, tá bom? Quando essas funções administrativas são consideradas em um todo integradas, elas juntas, elas são conhecidas, elas formam o processo administrativo. Então você que estuda Direito, estuda RJU, já ouviu muito falar em processo administrativo. Não tem nada a ver com processo administrativo disciplinar isso aqui. Tem a ver com o processo administrativo, o processo de administrar alguma coisa. Para você administrar alguma coisa, você prevê, depois você organiza, comanda, coordena e controla. Mas hoje, que é o que interessa para a prova, é esta outra roupagem, tá? Hoje, aceita-se que as funções administrativas são 4. Planejamento, organização, direção e controle. Essas são conhecidas hoje, aceitas, como as funções administrativas. E a banca FGV, resolvendo dezenas de provas anteriores, você vai ver que ela trabalha exatamente com esses nomes. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, planejar é você definir o objetivo a ser alcançado e definir, tá, como vai alcançar esse objetivo. Feito isso, por exemplo, vou fazer meu objetivo, a minha meta é fazer um aulão de conhecimentos específicos lá em Salvador, no auditório, bem legal para eu conhecer bem de perto e dar uma força bem grande, resolver 80, 100 questões no sabadão o dia todo lá ou no domingo o dia todo para vocês. Pronto, acabei de definir o objetivo. Aí quando eu fiz isso, eu exerci a função administrativa de planejamento. Aí eu vou organizar passagem aérea, o auditório, o hotel, a data, como o ingresso vai ser vendido, essas coisas todas. Organizar. Não é isso? Alocar recursos, tá bom? Depois eu vou executar. Chegou o dia, pegar o avião e dirigir ao hotel. No outro dia eu ir para o auditório, ministrar aquelas aulas lá. Corrida mesmo lá. 8 horas de aula seguida com muito exercício e muita dica. É a direção, é a execução. É dirigir pessoas, é gerir pessoas. Por último, controlar. Chegar no final, perguntar assim, e aí pessoal, valeu? Valeu! Aquela ideia de controle, de verificar se as coisas aconteceram conforme foram planejadas, organizadas e dirigidas. Tudo bem? Então hoje, se cair na prova, quais são as funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle. Vamos ver uma por uma. Primeiro vamos falar do planejamento.
Planejamento é a primeira função administrativa. O professor tem ordem? Tem. Se cair na prova que o planejamento é a primeira função administrativa, está certo. Ele serve de base para as demais funções. Como é que eu vou organizar uma coisa que eu não sei o que é para organizar? Se eu disser, quero fazer uma revisão presencial em Salvador. Pronto, agora vamos organizar. Quero passar as férias em Salvador. Eu quero passar as férias em Vitória da Conquista. Eu quero passar no concurso público. Pronto, é um objetivo. Você primeiro define o objetivo para depois organizar. Então, o planejamento é a primeira função administrativa. O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Então, é tipo assim, eu vou passar no concurso público. Esse é o meu objetivo. E eu vou fazer isso estudando na loja do concurseiro e estudando muito nas minhas madrugadas e nas minhas noites, manhã, tarde. Entendeu? É isso. Você define o objetivo e como vai fazer para alcançá-lo, tá bom? Corresponde o planejamento a uma função administrativa que interage, influencia e é influenciada pelas outras funções administrativas, organização, direção e controle. Define a missão e a visão da empresa, da organização. A missão, a razão de ser, o propósito dela e a visão, onde ela quer chegar. Quem sabe numa futura dica a gente trate de missão e visão. Hoje a ideia é diferenciar planejamento, organização, direção e controle. A segunda função administrativa é a organização. Então, já está definido qual é o objetivo, chegou a hora de organizar, de estruturar. Se o objetivo, por exemplo, for montar uma filial da loja do concurseiro, tá, no estado da Bahia, por exemplo, então, nesse momento, tá, foi definido um objetivo. É preciso estruturar essa empreitada, vamos dizer assim, criar a estrutura organizacional, ver de que forma você vai ser centralizada, descentralizadas todas as ações que vão acontecer. Então, a organização é a segunda função administrativa. O que é organizar? Organizar é definir a estrutura organizacional de uma empresa, de uma organização, criar o organograma, os fluxogramas que vão mostrar o desenho das tarefas, os funciogramas, todos os gráficos, desenhar os cargos, etc. Organizar é determinar as atividades necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Ou seja, é dividir o trabalho. E a consequência da divisão do trabalho vai ser a especialização. Falou em divisão do trabalho, já sabe que é organização. Organização é agrupar as atividades em uma estrutura lógica, é departamentalizar. No momento que eu digo masculino para cá, feminino para cá, infantil para cá, 3 departamentos na minha loja, eu estou organizando, eu estou agrupando atividades em uma estrutura lógica. Além disso, a organização é você estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Esse órgão, ele é superior a este outro, este aqui é subordinado àquele. Está entendendo? Estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade. Por fim, por último, organização é você desenhar. Eu costumo dizer que, resumindo, tá? Organizar é desenhar. É desenhar cargos, é desenhar tarefas, desenhar roteiros, desenhar métodos de trabalho, desenhar a estrutura organizacional, etc. Tá bom? Então, primeiro você planeja, define objetivos, depois você aloca recursos, você distribui os recursos, você estrutura, organiza. A terceira função administrativa é a direção. Falou em direção, pense em execução. Eu planejei, organizei, chegou a hora de executar. Eu planejei, vou construir uma casa, depois eu desenhei a casa, chegou a hora de bater a marreta lá, picareta e começar a cavar para fazer. Direção é execução. Junto com a execução vem a gestão de pessoas. É nessa hora que você vai coordenar, é que você vai se comunicar. Então, a direção constitui a terceira função administrativa. Dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. A direção está relacionada à ação, execução. Então, falou em direção, execução. Executar o plano, tá? E tem a ver com as pessoas, gerir pessoas. Então, toda vez que você falar em motivar pessoas, liderar pessoas, comunicar com as pessoas, guiar pessoas, tem a ver com a função direção. Essas pessoas precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções. Precisam ser treinadas, guiadas, motivadas para alcançarem os resultados que delas se esperam. Então, falou em direção, falou em execução, falou de gerir pessoas, tá?
Por último, nós temos a quarta função administrativa, que é o controle. O controle nada mais é do que você avaliar, você verificar se as coisas que foram executadas foram realmente feitas conforme foi planejado e organizado. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente definidos. Controlar é definir padrões para medir desempenho. Você precisa definir padrões. Eu quero ir a Salvador. Eu quero que tenha 400 pessoas, pelo menos, num auditório. Entendeu? Então, isso é você definir um padrão. Para que você defina, eu quero que essas 400 pessoas todas se saiam do evento dizendo que foi o melhor dinheiro já pago na vida dela, gasto. Então, isso é definir padrão. Para quê? Para depois você medir o desempenho, você comparar. Porque se você não definir padrão, eu quero tirar 8 numa prova. Se você não define um padrão, depois fica difícil você medir o desempenho, você fazer a comparação. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Então, sendo assim, a gente vai fazer mais questões aqui da nossa banca Fundação Getúlio Vargas. Essa aqui é de 2017, diz assim: o planejamento, a organização, a direção e o controle são funções básicas do administrador e constituem o chamado processo administrativo. Vejam que o nome dessas funções administrativas varia de banca para banca. Essa questão te mostra que a FGV trabalha com essa ideia mesmo, que é a maioria. Planejamento, organização, direção e controle. São elas as funções básicas do administrador. Elas formam o chamado processo administrativo. Com relação às descrições das funções administrativas, assinale V para verdadeiro e F para falsa. Então vamos tentar aqui. Planejamento. Formula os objetivos e os meios para alcançá-lo. Perfeito. Planejar é definir objetivos, formular objetivos e os meios para alcançá-los. Tá certo? Organização desenha o trabalho, aloca os recursos e coordena as atividades. Tá certo? Muita gente fica com medo porque tem coordena atividades. Poxa, coordena atividades não poderia ser direção? Tá, mas coordena as atividades do ponto de vista teórico, tá? É a organização. Assim como direção, duas polêmicas aqui que o pessoal entrou com recurso. Um é aqui, coordena as atividades. As pessoas entendem que coordenar as atividades só pode ser direção. E designar pessoas só pode ser organização, como se fosse o contrário. Aí tu tens que fazer muita questão da banca para que você entenda o que ela entende como verdade. Então, coordenar a atividade tanto pode ser direção quanto organização, porque depende da forma como você está imaginando. Se for uma pessoa na obra, fulano faz isso, fulano faz aquilo, nesse momento é direção. Mas se for assim, vai ter 3 pedreiros, vai ter 4 mestres de obra, 5 engenheiros. Eu também estou designando pessoas, só que na verdade eu estou dividindo o trabalho. Aí nesse caso seria organização. Tá certo, direção, designar pessoas, dirigir seus esforços, motivar e liderar. Tá certo. E controle, monitora as atividades e corrige os desafios. Tá certo, tá bom? Todos corretos. Fica aqui uma dica, para isso é que você tem que fazer questões de provas anteriores, coordenar atividades, você tem que aceitar como correta em organização e designar pessoas tem que aceitar como correto em direção. Mas eu já te digo, designar pessoas para tarefas também pode ser organização. E coordenação do trabalho também pode ser direção, tá bom? Então, V e V, todas verdadeiras, tá bom? Para você levar já para a prova esse entendimento, tá bom? Só relembrando mais uma vez, adquire logo o teu curso, porque hoje mesmo você começa a estudar. Se você pagar no cartão de crédito, na mesma hora libera, no boleto bancário, no próximo dia útil. Se hoje for uma terça-feira, uma quarta, na quinta, se for na sexta, aí libera no sábado. Se pagar no final de semana, aí só na terça, né? Mas libera, tá bom? Não fica de fora, maravilhoso o nosso curso, vai fazer toda a diferença. E em breve, se você não quer o curso completo, eu já estou no presencial maravilhoso aqui de Salvador. Em breve, não fica de fora o meu curso online especial, só comigo, tá? Só com as matérias que eu dou, não é todo o conhecimento específico. Porque redação oficial e administração direta e indireta eu não ministro.
Todo o resto eu ministro, mais de 300 questões, tá? Para você adquirir em breve, esse produto é maravilhoso. Terceira questão, essa aí de 2018, caiu na prova da Câmara de Salvador, tá? Dizia assim: no final do ano, vereadores do município de Vitória, Ana, passaram um final de semana em um hotel de Guaratinguetá para desenharem a nova estrutura organizacional da Câmara de Vereadores. Decidiram sobre a divisão do trabalho entre eles, bem como a divisão de responsabilidades e autoridades na estrutura hierárquica. A função administrativa que melhor expressa esse contexto é: não tem como errar. O cara falou em desenhar estrutura organizacional, dividir o trabalho, dividir responsabilidades. A autoridade só pode ser organização, né, pessoal? Organização. Desenhar estrutura organizacional, dividir o trabalho, definir responsabilidade e autoridade só pode ser organização, não tem mistério. Temos mais uma questão aqui, ó, de 2018 da FGV, também da Câmara de Salvador. Dentre as funções administrativas clássicas, afetas ao gestor de serviços gerais, aquela que qual delas envolve a verificação do alcance das metas e objetivos planejados e a adoção de ações corretivas para eventuais desvios. Qual das 4 funções administrativas? Planejamento, organização, direção e controle, gestão não é, que tem a ver com verificar se o objetivo ou a meta foi alcançado e adotar ações corretivas caso sejam necessários. Claro que é o controle, né, pessoal? Claro que é o controle. Verificar o alcance de metas, propor ações corretivas, só pode ser o controle. Não tem como errar uma questão como essa. Bem, pessoal, então isso aqui é uma pequena amostra do nosso trabalho. Quando a gente comenta questões, esses mais de 300, eu vou sempre colocando os esqueminhas entre uma questão e outra. Hoje ainda vou gravar mais uma dica e ao longo desse período aí eu espero que pelo menos umas 8, 10 dicas a gente coloque aqui no YouTube. Pessoal, muito obrigado e vão desculpando qualquer coisa. Fique com Deus. Tchau!